Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Lado a Lado Cast, o videocast que tem a missão de cuidar de você. Hoje, o Lado a Lado Cast fala sobre a principal causa de morte das mulheres no Brasil e no mundo, as doenças do coração. Hoje, falaremos sobre as principais condições que levam às doenças cardíacas, como pressão alta, diabetes e colesterol. Sobre como essas doenças afetam a mulher e quais sinais é preciso ficar atento para se cuidar. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. E hoje vou conversar com a doutora Ariane Macedo, médica cardiologista. Doutora Ariane, seja bem-vinda, ao nosso Lado a Lado Cast. E eu gostaria que você se apresentasse à nossa audiência. Acho que muitos já conhecem, a doutora Ariane, mas eu queria que você se apresentasse. Obrigada, Marlene. É um prazer, uma alegria imensa estar aqui com você. Eu sou médica. Tenho a alegria de poder falar primeiro que eu sou amiga da Marlene, então acho que é a minha primeira credencial de muitos anos, e eu sou médica cardiologista, sou professora de medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, trabalho com cardio-oncologia, onde eu tenho algumas linhas de pesquisa em cardio-oncologia, e também sou consultora científica, membro do comitê científico aqui do Instituto Lado a Lado. Então é um prazer imenso estar aqui, estou muito, muito feliz de fazer esse Lado a Lado Cast com você. Hoje, Ariane, nós vamos falar de um tema que é muito caro para nós, mulheres, Nós vamos falar sobre a saúde cardiovascular nas mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho, sobre como que está o coração das mulheres hoje, Eu sei que você é uma grande estudiosa e uma grande voz hoje nesse país para falar sobre esse tema. Eu queria que a gente começasse a falar sobre isso. Excelente. Eu acho que é um tema, Marlene, excepcional e muito apropriado para o momento que a gente está vivendo. Então, durante muito tempo, a gente subestimou o risco cardiovascular das mulheres. A princípio, a doença cardiovascular era uma doença masculina. Então, se entendia que a mulher era blindada desses problemas. Com o passar do tempo, muito com conhecimento da ciência, a gente viu que não. A mulher ela não é blindada do risco cardiovascular, ele é negligenciado. Então, esse é um ponto. Então, a mulher também precisa cuidar do sistema cardiovascular, ela também precisa fazer as medidas preventivas. Existe uma diferença fisiológica entre homens e mulheres, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista de ciclo de vida. A mulher passa por diversos momentos na sua jornada, na sua vida, cujas alterações hormonais farão parte da vida dela de uma maneira muito marcada. E para isso eu vou citar a menarca, a primeira menstruação, a gestação, se acontecer, e finalmente a menopausa, como os grandes marcos da vida reprodutiva da mulher. E isso tem influência no sistema cardiovascular. Então, a gente inicialmente entender que existem diferenças que são fisiológicas, que são diferenças que o sistema cardiovascular reage diferente aos estímulos que podem agredir essa mulher. Então, esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a gente entendeu que sim, a mulher ela tem risco, mas que é diferente, aí a gente começou a dar um olhar diferenciado para isso. E isso é tão importante porque hoje a gente tem esses dados, a partir do momento que a gente começou a olhar para isso com um pouco mais de cuidado, ou seja, existe um risco e a gente não está vendo, eu digo a gente como comunidade científica, comunidade médica, a gente começou a olhar mais a fundo nos dados, nos resultados. E isso é fruto de várias lideranças femininas e masculinas também, a gente tem que dar o crédito à ciência, que começou a trazer esses dados para nós. Então, o que a gente tem? A mulher, ela tem piores resultados dentro do hospital quando ela é internada por um problema cardíaco, por exemplo, infarto. Então, independente dos fatores de risco, se for uma mulher com diabetes, com colesterol alto, fumante, quando você compara com um homem da mesma idade, com os mesmos fatores de risco, a mulher morre mais.
a mulher demora mais a receber o tratamento, a mulher demora a chegar ao hospital. Então, existem diferenças cujo o único dado que existe para mostrar essas diferenças é o sexo. O sexo genético dessa mulher. Então, isso fez com que a gente visse que precisamos dar uma atenção especial a como a mulher expressa a doença cardiovascular, porque tudo que nós aprendemos era muito no perfil masculino, porque a gente entendia que era uma doença dos homens. Então, entender que o sintoma de dor torácica, que é dor no peito, na mulher pode ser diferente. A maneira, inclusive, como os resultados dos exames diagnósticos, a esteira, a cintilografia, se mostra em homem e mulher, deve ser interpretado diferente. E que quando essa mulher chega no hospital, a gente tem, estamos trabalhando para isso, um viés de não valorizar tanto uma queixa, isso está mudando, mas é um trabalho de uma dor no peito, quando é uma mulher que chega no pronto-socorro, comparado com o homem. Com o homem, por aquele pensamento é uma doença de homem, ele recebe um atendimento mais rápido e se valida um pouco mais o sintoma. Na mulher, não. Muitas vezes é considerado como ansiedade, depressão, angústia. Então, entender isso é fundamental e, felizmente, ter o espaço aqui para falar sobre isso para a população e todas as linhas de pesquisa que têm sido criadas é para trazer à mulher um tratamento objetivo, considerando e eficiente, considerando peculiaridades que existem entre os sexos masculino e feminino. Agora, como identificar? Porque nós, mulheres, aprendemos a conviver com dor, né? Desde a nossa adolescência ali, a gente aprende a conviver com dor. Aí, de repente, você está sentindo ali uma dor, você acha que aquela dor é normal. E, às vezes, você já está tendo ali um início de um infarto. Como identificar essa dor? O primeiro ponto, Marlene, é entender que precisa ser investigado. Então, na dúvida, é melhor que tenha um diagnóstico de uma dor não cardíaca do que ter uma morte súbita em casa, que é a principal complicação, vamos dizer assim, a mais trágica de um tratamento, de uma ausência de tratamento quando existe uma obstrução na artéria do coração. Então, ações como essa de educação à população precisa ser feita. A gente tem realmente esse limiar muito mais alto, ou seja, a gente tolera aquela coisa, quando pede ajuda, a mulher no geral, né? Quando está pedindo ajuda é que realmente é sério. Então, não precisa ser assim. Então, precisa conhecer que as dores no peito que chamam a atenção com maior intensidade, que leva a gente para um diagnóstico de doença cardíaca, são aquelas principalmente desencadeadas aos esforços ou emoções. Então, a gente, como você mesmo disse, está acostumado a aguentar muita coisa, mas a gente tem que conhecer o corpo da gente, Marlene, e a gente sabe quando tem algo que não está bem. Mesmo que seja um sintoma que está leve, mas não é o que você sempre sentiu, e principalmente se piorar com algum esforço físico ou emoção. Então, esse é o primeiro ponto, mas a identificação correta deve ser feita pelo médico. Então, na dúvida, o ideal é procurar auxílio médico. E outro sintoma é que a gente negligencia, cansaço. O cansaço é falta de sono, acha-se que é ganho de peso, que é estresse. Não, então, uma falta de fôlego, né? A falta de energia, a falta de ar para respirar, como se tivesse algo ocupando o espaço que deveria estar com ar. Para a gente, isso também é muito significativo e a mulher deve procurar auxílio médico, assim como também sintomas de palpitações, o coração acelerado, batendo estranho ou desmaio, que também deve procurar auxílio médico. Então, entender, assim, educação é a principal arma que nós temos para isso. Nós, mulheres, hoje estamos ocupando vários espaços, né? Então, hoje nós temos, né, que cuidar de filho, temos que ocupar espaços aí em vários setores, temos que dar conta de várias coisas, né? Nós temos que, eu costumo dizer que a gente tem que o tempo inteiro, né, girar vários pratos, né, e dar conta para nenhum cair. E hoje nós estamos também ocupando
quando olhamos o cenário das doenças cardiovasculares, nós também estamos ocupando hoje, né, números aí que tem me assustado. Sim. Nas doenças cardiovasculares. Como que a gente pode melhorar esses números? Marlene, é uma mudança de um racional, ou de uma maneira como a gente pensa. Então, isso leva tempo. Isso leva a necessidade de várias áreas atuando em conjunto. Então, o primeiro ponto, a gente precisa começar a educar as nossas meninas, falando de prevenção, e de entender que, sim, a gente dá conta de tudo, mas a gente não precisa dar conta do mundo inteiro. Então, saber pedir ajuda, saber o momento em que você precisa, falando do ponto de vista de saúde mental da mulher, que também hoje a gente sabe que existe o circuito brain-heart, cérebro-coração, existe. Então, as emoções também podem influenciar esse aspecto negativo. A gente é mais emocional. A mulher, ela traz isso. Isso é uma grande fortaleza, não é uma fraqueza. O fato da gente conseguir sentir as coisas faz com que a gente consiga se dedicar mais e dar o coração no que a gente faz. Então, saber trabalhar isso do ponto de vista de manejo de estresse, de manejo de responsabilidades, eu acho que é um ponto aí, falando de como como nós, falar como comunidade, prever o futuro. O fato da gente crescer profissionalmente não minimiza a necessidade da gente ter que se cuidar. Para mudar esses números que são ruins quanto à incidência, aumento progressivo do número de mulheres mais jovens com doença cardiovascular, piora dos resultados dentro do hospital, a gente precisa, primeiro, ações de educação, como estão sendo feitas, e mudar a política de abordagem para essas mulheres. Então, espaços que essa mulher possa ser recebida no Sistema Único de Saúde com um olhar diferenciado é um sonho. Né, que a gente consiga ter locais onde ela vai ter abordado todos esses aspectos de uma maneira que ela veja valor, né? A gente não pode esquecer que a mulher, ela precisa ter suporte para a família. Então, um dos pontos que a gente vê hoje, que é quando a gente vai estudar o resultado de uma intervenção, vou falar de um medicamento, a gente precisa de um estudo clínico, a gente precisa de uma pesquisa. Quando a gente vai ver a quantidade e vamos dizer, de uma doença que afete homens e mulheres de maneira parecida, doença cardiovascular, principalmente após a menopausa. A gente vai ver nos estudos, às vezes nós temos 70% de homens incluídos e 30% de mulher. Por quê? Por que essas mulheres não foram incluídas nos estudos? Porque quando se vai fazer uma abordagem para o paciente, a senhora gostaria de participar do estudo clínico? Até isso, a maneira como a mulher é abordada tem que ser diferente. A gente tem que dar suporte onde vão deixar as crianças. Então, se for o horário de buscar na escola, dizendo quando a gente precisa fazer vários exames e tudo, a gente não vai deixar de pensar nisso, porque a gente nunca vai abandonar a família. E a mulher, ela traz isso para ela. Então, a maneira como se nós quisermos mudar essa realidade, a gente vai ter que mudar toda uma cadeia de como é pensado, por exemplo, o desenho de estudos clínicos, e hoje isso tem sido obrigatório incluir pelo menos um percentual razoável. As grandes revistas hoje e os grandes trialistas, as pessoas que desenham os estudos, eles buscam populações mais heterogêneas e tem que ter um percentual significativo de mulher, porque senão aquele estudo ele não vai ser representativo e provavelmente não vai ter um impacto. Então, acredito que precisa de uma ação em múltiplas áreas, mas mudar a maneira como a gente enxerga a saúde da mulher, e felizmente a gente está caminhando bem aí nisso. Falta muito, mas estamos no caminho. Quando olhamos o cenário das doenças cardiovasculares, se você tiver algumas ações focando em colesterol, diabetes e pressão alta, eu acho que a gente já consegue mudar um pouco esse cenário. Como que a gente, na sua visão como uma cardiologista que tem um olhar todo apurado, principalmente para o Sistema Único de Saúde, quais as ações que você acha que a gente poderia estar fazendo para a gente parar de ficar falando, assim, eu estou há 15 anos, né, na minha instituição, falando sobre
que as doenças cardiovasculares é a primeira causa morte. E a gente nunca muda essa fala, né? O que a gente pode, nesse país, começar a dar passos para mudar essa fala? Perfeito, Marlene. A questão é que a grande maioria das mortes, elas são evitáveis. E nós já sabemos disso há muito tempo. A grande maioria das mortes se devem a esses fatores de risco que você comentou: hipertensão, diabetes e dislipidemia, que é o colesterol alto, e tabagismo, hábitos, ou seja, todos passíveis de intervenções. E por que em 2024 a gente ainda perde, digo, como comunidade para essas doenças? Porque a maneira de agir não está certa. Então, se a gente continuar fazendo do jeito que a gente faz, vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, hoje, a gente entender por que o paciente não toma o remédio que nós prescrevemos. Por que o paciente ainda não entende que o colesterol tem que ser controlado? Porque falta comunicação efetiva, faltam políticas, e eu sei que essa é a grande batalha, sistematizadas de maneira vertical, que levem a uma identificação, tratamento e continuidade do tratamento. E eu brinco que se a gente colocar várias pessoas aferindo a pressão e descobrir que a pressão é alta do indivíduo, isso é o primeiro passo, mas isso é só o começo. Sim. E o acesso ao médico, e acesso ao remédio, e a continuidade do controle. Então, a maneira que a gente vai mudar o cenário das doenças cardiovasculares vai ser mudar a maneira como a gente aborda esses fatores de risco, que nós já sabemos. E muitos pacientes sabem e não incorporam aquilo, porque não é fácil. Então, se a gente entender que precisa mudar a maneira de abordar esses indivíduos, de tratar esses indivíduos, não adianta ter o remédio na prateleira da farmácia. Né? Ele tem que chegar na casa do paciente, ele tem que engolir. Né? Ele tem que tomar e alguém tem que checar. Então, isso leva tempo, mas, de novo, acredito que a gente está caminhando para isso com a ajuda do Instituto, com a ajuda do terceiro setor e da comunidade médica, e precisamos de mais envolvimentos aí de outros setores também. Agora, as comunidades, né, que são as comunidades vulneráveis, que a informação ela não chega. A gente fala, né, a informação ela chega em todos os lugares. Sim. Nós sabemos que não chega. E muitas vezes não chega nem o profissional de saúde. Sim. E nós estamos falando de um cardiologista, né, que é um profissional especializado. Aí, em muitos lugares, eu tenho o agente comunitário de saúde, né? Como que você imagina que a gente pode melhorar essa comunicação, né? E essa informação chegar a essa mulher, né? Porque essa mulher ela está nessas regiões e essas mulheres elas estão morrendo de doença cardiovascular, né? Essa mulher está morrendo com uma pressão alta, essa mulher está morrendo de um AVC, essa mulher está morrendo de um infarto. Como que você imagina, como uma profissional que está recebendo, né, pessoas ali na Santa Casa, que são pessoas que vêm de regiões também vulneráveis, né? Como que você imagina que a gente pode melhorar isso? Marlene, no começo da sua pergunta você já deu a resposta. É dentro de casa, é local. Então, a gente entende que as políticas como guias, as políticas que vêm de maneira vertical, ou seja, do governo federal e seguido para os estados e para os municípios, falar do município de São Paulo é até brincadeira, isso aqui é um país maior que muitos países da Europa. Os bairros são maiores que populações inteiras de países europeus. Então, não tem como a gente achar que todo lugar vai fazer do mesmo jeito. Então, a resposta é: cada comunidade precisa estar empoderada, é uma palavra meio clichê, mas que tem os seus recursos para tratar a sua população. Então, a gente precisa chegar no indivíduo. A gente pensa como população, como grupos, para traçar um plano macro, né? Um plano geral. Mas quando você vai para aquela comunidade, para aquele bairro,
para aquela vila, a gente precisa olhar o indivíduo. Então, e isso vai começar dentro de casa. Vai começar com esse conhecimento de como aquela comunidade se organiza. Então, por exemplo, a gente tem, dando um exemplo assim mais prático, a gente hoje, na Santa Casa, na faculdade, a gente está buscando parcerias para poder chegar, levar a comunidade médica para dentro dessas comunidades, ouvir a população, quais são suas dúvidas. Porque a gente já chega com a resposta, às vezes aquilo não é uma pergunta ainda. Então, não existe essa. Então, a gente precisa entender. E outra coisa, como eu chego no sistema de saúde? Qual é a via mais correta? Então, a gente entender as necessidades daquela população específica. Não é fácil, mas é bem possível. Como eu vou operacionalizar isso junto com o Sistema Único de Saúde, que é muito bom, e que é muito bom. A gente não conseguiu ter uma cobertura de vacina exemplar durante muitos anos. Por que a gente não pode fazer isso com doença cardiovascular? Porque durante a minha infância, né, na década de 70, eu lembro das campanhas de vacina nas ruas, que iam milhares de pessoas, e eu lembro, minha mãe, meu pai me levando, então, e isso chegava dentro da minha casa, dentro da televisão na minha casa, e em todo lugar. Então, é possível, sim, fazer uma medida preventiva que pegue todos os indivíduos, de maneira que a gente entenda naquela comunidade, porque o que é necessário na periferia de São Paulo, ou no centro de São Paulo, ou na zona sul de São Paulo, é completamente diferente do que vai ser em outro estado, que é inversamente diferente, muitas vezes, do que vai precisar na população ribeirinha do Amazonas. Então, não tem outra maneira a não ser chegar no indivíduo e na sua comunidade. E os agentes comunitários têm um papel fundamental. E hoje, né, Marlene, com a telemedicina, não existe mais barreira. Não existe mais barreira. A gente consegue chegar em qualquer lugar. Sim. Do ponto de vista de trazer a informação e trazer o conhecimento, que nem toda informação vira conhecimento. Então, a gente precisa falar a língua que o paciente e a comunidade entendam. Porque a mulher hoje, ela acorda, né, muitas vezes, e ela agenda a sua consulta com o ginecologista. Né? Ela não imagina, hoje eu vou marcar com o meu cardiologista. Muitas vezes ela nem marca com o cardiologista, né? E isso eu estou falando de uma mulher, né, que ela, muitas vezes, ela tem acesso a esses dois profissionais, né? Como você orientaria essa mulher que nunca foi a um cardiologista? Perfeita pergunta, Marlene. Primeiro, assim, os ginecologistas, e aí eu dou parabéns aos meus colegas ginecologistas, eles desempenham um papel fundamental e cada vez mais eles têm capturado para eles essa missão. Então, eu fico muito, muito feliz quando eu recebo, né, tanto na Santa Casa como em outros locais, avaliações, abordagens sensacionais dos colegas, tanto de dizer para o paciente que ele precisa cuidar do fator de risco, como intervir com medicamentos, com estatinas, com remédios para o colesterol, começar a tratar o diabetes. Então, acho que isso, pensando que não vai ter cardiologista para todo mundo que precisa, a gente começar com o ginecologista, eu não vejo como isso não vai crescer, eu acredito que vai crescer, o clínico geral. Mas a orientação, eu gosto de dizer que a gente começa de novo dentro de casa, né? Então, se eu tenho uma história familiar, Marlene, de que minha mãe, meu pai, meus irmãos, tios, primeiro grau, teve problema cardíaco, já começa aí. Porque essa herança, a gente sabe a força que a hereditariedade tem, somada aos fatores de risco. Então, primeiro, uma mulher que tem esse histórico de doença cardiovascular na família, ela deveria passar por uma avaliação para entender qual é a manifestação principal dessa doença cardiovascular, principalmente se for morte súbita. Principalmente aquela pessoa jovem, a princípio sem doença cardiovascular, que infelizmente faleceu sem causa aparente. Então, muitas vezes se fala, foi infarto e tudo, pode ser uma cardiopatia hereditária. A gente está, né, com bastante alerta para cardiopatia hipertrófica. Então, e é interessante, a gente às vezes vai abordar isso. Sabe o que mais faz a mulher procurar ajuda? Que ela pode ser o sinal para cuidar dos filhos, porque se ela tiver, os filhos podem ter. Então, muitas vezes a gente aborda, olha, mas a senhora precisa fazer uma avaliação, porque se for algo genético, seus filhos podem ter herdado. Ah, não, então eu vou. Então, até a maneira como abordar isso, a gente tem que saber.
para poder isso é emocionante, né? Porque o que move a mulher é muitas vezes o cuidado. E se falou a palavra filhos, muda até a expressão de responsabilidade. Então, isso é um ponto. E outro ponto é entender para ela aqueles sintomas, como a gente já disse, né? Aqueles sintomas, uma pressão que é de muito difícil controle, não está muito bem, né? E o terceiro ponto que eu queria destacar é a mulher que teve complicações durante a gestação, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, ou aquela doença hipertensiva da gravidez, essa mulher, ela tem mais risco de desenvolver doença cardiovascular. E, às vezes, a gente tem um hiato de cuidado. Eu já falei isso para você. Depois que a gravidez, o cuidado da gestação no Brasil é sensacional. Então, acho que o nosso sistema único cuida dessa gestante e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Nasceu o neném, é só para o bebê, com raras exceções. Então, para onde ela vai? Para onde essa puérpera vai? E a gente sabe que os 3, 6 meses após a gestação é um período de muito risco de doença cardiovascular ainda. Então, a gente também precisa trabalhar isso, né? Quem vai cuidar da mãe? O bebê, ela vai dar tudo para ele. E a mãe, muitas vezes, não tem tanto esse olhar. Então, essa mulher, essa mãe, que teve pressão alta, que teve hipertensão, que teve outras complicações, ela tem mais risco. Essa paciente precisa de uma avaliação, sim, porque às vezes essa hipertensão foi desencadeada pela gravidez e ela vai manter. E aí, às vezes, infelizmente, eu atendo pacientes depois de 15 anos com hipertensões já com lesões cardíacas, renais, da retina, fazendo hemodiálise e que há 20 anos, 25 anos atrás, isso já estava lá. Mas, de novo, aquela impressão de, não, isso foi transitório, nasceu o bebê, resolveu. Pode até resolver temporariamente, mas essa mulher ela tem que ser vista como uma mulher de mais risco, dentre outras coisas também, né? Você trouxe esse tema, a gente já está chegando aqui quase ao final, mas eu não posso deixar eu quero gravar um episódio só sobre isso com você, mas eu quero trazer aqui um tema que a gente não pode deixar de não abordar, que é as doenças cardiovasculares na mulher com menopausa. Sim. E eu queria que você falasse sobre isso aqui. Quero fazer um episódio só sobre isso. Sim, merece. Mas eu quero que você fale, assim, um pouquinho sobre isso. Esse tema tem trazido bastante atenção. Se a gente lembrar bem, Marlene, durante os anos 90, começo dos anos 2000, a terapia de reposição hormonal, ela era praticamente obrigatória para toda mulher, só trazendo um retrospecto rápido aqui. Em 2002, 2001, foi feito um estudo que mostrou que a terapia de reposição hormonal poderia causar problema cardiovascular dessas mulheres. Então, essa época eu estava entrando no INCOR, né, em 2002, no Hospital das Clínicas, e eu lembro de todo esse agito que aconteceu na comunidade médica. Nós estamos falando de 22 anos. Né? Então, durante esse período, ficou um tabu. A mulher precisa viver a menopausa. Precisa viver a menopausa com todas as repercussões psíquicas, emocionais, corporais, de qualidade de vida, porque é um tabu que ela não pode usar reposição hormonal. Ficou assim durante muito tempo. E isso trouxe muita implicação, quase que era proibido uma mulher com sintomas, com todo o impacto que a menopausa causa na saúde cardiovascular da mulher e também emocional, falar de reposição ou falar de um tratamento específico direcionado para a menopausa. Parecia que você estava propondo um tratamento completamente fora da ética médica. Isso vem mudando. A partir do momento que esses estudos foram atualizados e a gente viu que ficar com sintomas vasomotores ou não tratar esse momento que pode durar até 10 anos, o climatério, a gente fala a menopausa é a última menstruação. Mas o que antecede esse dia, que vai acontecer aí entre os 45, 55 anos, 60 anos, começa geralmente 5 a 7 anos antes da última menstruação. Ela já começa a ter essas alterações. E isso pode alterar o perfil lipídico,
essa mulher pode começar a ter distúrbio de sono, que vai alterar a capacidade de fazer atividade física, que vai alterar a pressão arterial, que vai alterar o peso corporal, que vai desencadear uma série de problemas. Então, não que toda mulher precise fazer um tratamento hormonal, mas ela precisa ser vista como uma mulher que precisa de atenção durante esse período da menopausa e eu estou à disposição para falar sobre isso. É uma causa que tem trazido a expectativa é trazer muita melhora para uma fase extremamente linda da vida da mulher, que ela está no seu auge da maturidade, do crescimento profissional, e não precisa ser como e muitas mulheres são negligenciadas desse suporte, e isso vai impactar na saúde cardiovascular. Então, tema muito oportuno. E para fechar esse episódio, eu queria que você olhasse ali e falasse, mandasse uma mensagem para a mulher, né? Que recado você, uma cardiologista, uma mulher, uma mãe, uma profissional, mandaria para uma outra mulher que está nos assistindo, né? Uma filha, uma mãe que está do outro lado nos assistindo. Que mensagem você, Ariane, mãe, filha, mandaria para essa outra mulher? Marlene, até é muito difícil falar em uma frase só, né? Mas o primeiro, eu acho que a gente trabalha muito com a nossa ideia de perfeição, como sou boa em 100% do que eu faço, né? E a gente sabe que a gente pode ser muito competente em tudo que a gente faz, mas a gente tem que saber, nós precisamos saber o momento de pedir ajuda. E pedir ajuda é inteligência. Pedir ajuda é cuidar de você, e a gente merece ser cuidada. Então, se permita ser cuidada. Se permita estar bem para cuidar de quem você ama. Então, esse é o alerta. Se você sente que algo não está bem, siga seu instinto, a gente sabe. Observa seu corpo. Então, para as mais jovens, observa o seu padrão. A gente é cíclica. Né? A gente nasce desde a primeira menstruação, a gente sabe que são ciclos, e a vida é feita de ciclos. Então, conheça seu corpo, procure ajuda, não esconda sintomas, que a gente merece ser ajudada para ajudar quem procura a gente. E assim encerramos esse episódio, né? Falando sobre coração e saúde da mulher. Eu agradeço a você. Doutora Ariane é uma amiga pessoal, uma médica que eu respeito, uma pessoa que me ajuda muito no Instituto Lado a Lado pela Vida, é meu braço direito, é parte, né, dos meus grandes pensamentos, é uma pessoa que eu tenho assim a felicidade de chamar de minha amiga. Muito obrigado, Ariane. E aqui eu deixo para você que assistiu esse episódio, que você possa compartilhar com seus amigos, que você possa levar essa informação adiante, e peço para você seguir as nossas redes, que você acompanhe o nosso portal, que é o Lado a Lado pelavida.org.br, e que siga nas nossas redes, né? E que tem muito conteúdo sobre cardiovascular, sobre câncer e sobre outros temas. E espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigado, Ariane, e muito obrigado você que nos acompanhou até aqui.